Meus irmãos, minhas irmãs, com que alegria nos reunimos hoje, 23 de maio, dia do Senhor, domingo, para a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo, em companhia da Virgem Maria. No Pentecostes, a mãe de Jesus já estava presente. Ela viu a igreja nascer. Ela viu Jesus enviando os seus discípulos para o mundo. Hoje estamos com o evangelista João, mais uma vez, no capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A solenidade de Pentecostes coroa, encerra o ciclo pascal, que tem como centro a Páscoa, paixão, morte e ressurreição de Jesus, que nós celebramos em cada Eucaristia, lembrando a ordem de Jesus: fazei isto em memória de mim. Ele cumpriu a promessa e enviou o Espírito Santo, que animou a ele na sua missão, o conduziu em suas ações e em sua pregação, e animará e conduzirá a nova comunidade. É na força do Espírito Santo que a comunidade vai atravessar a história, atravessar o mundo para a plenitude. Ele será o defensor da comunidade. Diferente de Lucas, João situa o dia de Pentecostes no mesmo dia da ressurreição, que é o domingo, o dia pascal, o dia solene, o dia que não conhece ocaso, dia da vitória sobre a morte. O Evangelho relata que, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Desde muito cedo, meus irmãos e minhas irmãs, a comunidade cristã começou a se reunir para celebrar. O que é celebrar? Palavra celebrar. Tornar célebre. Tornar célebre o quê? O grande acontecimento libertador, a Páscoa. Então, o contexto em que se encontra a comunidade reunida é pascal. É o contexto da Eucaristia. E na Eucaristia, em toda a Eucaristia, o que é que nós repetimos? Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte e esperamos a vossa vinda. Não é assim que nós rezamos quando o padre diz: eis o mistério da fé? Alguns aspectos a serem considerados. Primeiro, portas fechadas. Portas fechadas no Pentecostes tem sentido negativo, que revela o quê? Medo. Mas tem também o aspecto positivo. Jesus se faz presente com as portas fechadas, porque para o ressuscitado não tem mais barreira.
Não conta mais o tempo como nós contamos, com os limites que nós experimentamos. Ele não está mais sujeito às condições físicas do tempo e do espaço. O seu estado é um estado que é novo, e não pode ser avaliado a partir de categorias humanas. Isso faz parte da experiência da comunidade, do crescendo da comunidade na certeza de que ele havia ressuscitado. Segundo, ele saúda a comunidade com a paz. Mas não é qualquer paz, é o shalom de Deus, com os seus bens. Deixo-vos a paz, a minha paz eu dou. A paz que eu dou para vocês é a paz que o mundo não pode dar. Não fiquem perturbados. Não tenham medo. Meus irmãos, minhas irmãs, a saudação de Jesus ressuscitado é a saudação de quem não ficou preso à morte. Não tenhamos medo. Por mais desafiadora que foi e que esteja sendo a pandemia, não tenhamos medo. O Senhor não nos abandonou. Que bom se sabemos isso e se procuramos viver isso. Suas cicatrizes o identificam. Ele é aquele que foi crucificado, não é outro. Agora ele está vitorioso. Reação da comunidade qual é? De alegria, por ver o Senhor, sentir, desfrutar, sentir próximo Jesus, acolher a presença dele. O envio. Como o Pai me enviou, assim também eu envio vocês. Que envio? O envio assistido, acompanhado do Espírito, o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. O sopro dado pelo ressuscitado caracteriza a nova criação, o homem novo, a mulher nova, uma vez que a primeira criação falhou. Nasce assim a nova e definitiva comunidade, a comunidade do Messias, comunidade testemunha das maravilhas de Deus. E a comunidade vai fazer o caminho, animada pelo Espírito, buscando reconciliar toda a humanidade. A nova comunidade, não nos esqueçamos, na força do Espírito Santo, é comunidade que acolhe, que promove a reconciliação, que perdoa. Para isto a comunidade existe. Acolher, integrar. O Papa fala muito disso. Ouvir, acolher, integrar, aproximar, ouvir. E quantos estão encontrando dificuldades para agir assim? Quem sabe até agentes de pastoral qualificados. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Qual é o pecado que não é perdoado? É o pecado que não aceita a ação de Deus. O cristão, a pessoa que não aceita a ação de Deus na sua vida, a ação do Espírito do ressuscitado na sua vida, não tem pecado, não porque ele não queira perdoar, mas porque a pessoa não quer. E o pecado, o que é? Meus irmãos, minhas irmãs, o pecado é tudo aquilo que se opõe ao projeto de Deus. O pecado é tudo aquilo que fere a vida e a liberdade das pessoas. Estar em cotidiana situação de reconciliação deve ser o normal para a comunidade cristã. O desafio do perdão e da reconciliação permanecem diante da corrupção, da mentira, de interesses escusos de muitos que estão no poder social, cultural, econômico, religioso, comércio de drogas, de pessoas. Tudo isso é o pecado do mundo, é o pecado que fere a vida. Permanece para a comunidade, como lá na Ascensão, domingo passado, a exigência do testemunho. Gestos concretos de justiça, gratuidade nas relações, proximidade, solidariedade, é que farão a diferença e manterão a atualidade de Pentecostes. Hoje a igreja, as igrejas cristãs, tantos homens e mulheres de boa vontade, em tantos lugares, o são por conta
de se deixarem conduzir pela ação do Espírito Santo. Assim seja a nossa igreja, assim seja todos os homens e mulheres que seguem de coração sincero e reto Jesus Cristo. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre.